Bom, o nosso conteúdo hoje é sobre teoria sistêmica, certo? A gente vem falando sobre toda a evolução da teoria administrativa. A gente já falou sobre diversas teorias consideradas clássicas, estamos adentrando nas contemporâneas, certo? A gente ainda tem mais uma que nós vamos discutir no próxima ocasião, na próxima aula, que será a teoria contingencial, mas digamos que a nossa penúltima discussão sobre teoria se dará no contexto da teoria sistêmica, ok? Ela é uma teoria que já rompe com alguns paradigmas de teorias mais conservadoras, mais antigas, clássicas, é melhor dizer, assim, clássicas, e por isso ela tem alguns detalhes que acho que vão ser bem mais alinhados com a nossa experiência, a nossa vivência no que diz respeito à administração. Vamos lá, então. A gente começa, obviamente, localizando, né, a teoria sistêmica, a teoria dos sistemas, vocês podem encontrar das duas formas, tá? Inclusive, nesse tópico aqui, a gente também fala sobre a abordagem sistêmica, certo? Assim como tem a abordagem clássica e teoria clássica. E aí, nesse caso, gente, ela acontece ali no início do século, perdão, no início da década de 1950, certo? Ela vem na linha cronológica, como vocês estão vendo aí, um pouco à frente, um pouco depois da teoria estruturalista, mas ainda assim vem antes da teoria comportamental, que é interessante para aqueles que sempre acham meio confuso o fato de nós não termos seguido a linha cronológica. Aqui a gente faz muito mais por agrupamento de ideias, de similaridade entre as teorias, enfim. A gente organizou a disciplina dessa forma, certo? Mas independentemente da aula que você viu, o que é dito vale em linha cronológica ou não, certo? E aqui a gente tem novamente aquela divisão entre abordagens mais clássicas e abordagens contemporâneas, tá certo? A gente pega até a década de 1940, o final dela, com a teoria estruturalista, o conjunto de teorias chamadas clássicas, digamos assim, e a partir da teoria dos sistemas a gente já tem as abordagens mais contemporâneas, envolvendo inclusive algumas que já foram até apresentadas para vocês como a teoria comportamental, certo? Então, isso nada mais nada menos é do que uma forma da gente conseguir visualizar as teorias em uma ordem cronológica e aprendê-las de maneira mais didática, certo? Bom, e qual o contexto, então, né, já que a gente está falando de teorias agora contemporâneas, dessa abordagem contemporânea? A gente está na sociedade pós-industrial, então a gente já passou por toda aquela movimentação do início do século com a Revolução Industrial. Alguns conceitos e ideias surgiram há algum tempo e agora começam a sofrer modificações devido à própria dinamicidade dessa sociedade pós-industrial. Tá? Não é algo que a gente possa considerar ainda como muito evoluído, tendo em vista que a industrialização tardia de alguns países ainda dificulta muito a adoção de paradigmas, como a gente chama, contemporâneos. Né? A sociedade pós-industrial, de uma maneira geral, e principalmente no contexto ocidental. Né? Então, há uma necessidade constante de inovação, como a gente já discute há algum tempo, a adoção de novas ideias e conceitos, flexibilidade nas organizações para fazer frente às constantes mudanças e incertezas. Os mercados, as economias, as organizações tornaram-se muito mais complexos, muito mais dinâmicos. Isso exige, obviamente, não desde há pouco tempo, mas como vocês viram, a gente está pegando em meados do século XX, a gente já via a necessidade de respostas mais adequadas a diversas situações que até então não existiam. Quanto mais dinâmico e competitivo o cenário, maior vai ser essa necessidade de se fundamentar em conceitos, ideias, modelos, teorias e valores que permitam a orientação mais adequada do comportamento da organização. Então, todas essas abordagens elas vêm dentro de um contexto muito mais dinâmico do que as teorias, vamos dizer assim, clássicas. A análise das organizações dentro dessa abordagem múltipla, que a gente já viu isso lá na teoria estruturalista, envolvendo, né, a interação e a organização
e a interação, perdão, entre a organização e o ambiente, ela já é uma constante hoje, né? Mas foi o pontapé inicial, aí você vê qual era o contexto da época, né? As pessoas enxergavam que o ambiente não influenciaria, não teria influência sobre as organizações. E entendiam que as organizações eram como se fossem castas ou pertencessem a uma casta da sociedade que era meio que à parte. A gente não tinha, né, na mente dos pensadores daquela época o envolvimento entre o que acontece com a sociedade e as organizações. A gente sabe que isso hoje em dia é completamente impensável, né? Na medida em que a análise organizacional começou a ser influenciada pela teoria de sistemas abertos, aí então a gente começa a ver uma ênfase no estudo do meio ambiente. Meio ambiente, gente, é o meio ou o ambiente onde a organização está inserida, tá certo? Não vamos confundir aqui com outro conceito de meio ambiente. Então, aumentou a ênfase no estudo do meio ambiente como base para a compreensão da eficácia da organização. Aí começa, então, a fazer os vínculos entre o que a organização faz, produz e joga no meio e o que ela recebe de volta, certo? Então, esse conceito de sistema aberto vem exatamente com a teoria estruturalista, que foi o engatinhado aí, então, para cairmos nessa visão, nesse paradigma de que as organizações são sistemas abertos que se retroalimentam pelo meio. Aqui a gente tem um breve resumo dos enfoques da teoria administrativa, a forma como as organizações eram vistas, cada teoria dando ênfase, né, a um desses aspectos organizacionais, a uma dessas áreas, searas, conceitos, como queiram chamar. Então a gente já teve a organização sob a perspectiva das tarefas, da estrutura, das pessoas, do ambiente, da tecnologia. Quando a gente chega mais próximo de onde estamos, aí vem todas as contingências. Então, é uma administração bem mais focada, específica em alguns aspectos que não são somente, digamos assim, estes que estão aí expostos. Mas isso é um breve resumo para podermos situar do que é que a gente está falando. E nesse caso, a gente começa falando dessa searazinha aqui do ambiente. O conceito de sistema, perdão, proporciona uma visão compreensiva, abrangente, holística, ou seja, total e gestáltica, ou gestáltica. Essa é uma filosofia, um pensamento psicológico, vamos dizer assim, oriundo da psicologia, onde a gente começa a analisar as pessoas não só pela soma daquilo que são, das partes delas, vamos dizer assim. A gente entende que o todo é muito maior do que a soma das partes. Isso não surge, esse pensamento não surge necessariamente dentro da teoria administrativa, mas é absorvido por ela. Então, o conceito de sistema dá essa visão, certo? De um conjunto muito mais complexo do que se a gente somasse cada uma das partes. Então, é algo que pode ser traduzido da seguinte forma: é pensar globalmente, olha que interessante, pensar globalmente, mas agir localmente. Como é que eu posso associar essa frase à teoria dos sistemas? Pensando que a organização é um sistema aberto que vai se envolver, se relacionar com o meio, e esse meio hoje, principalmente, é o mundo, né? Com a globalização já tão batida, né, em diversas outras aulas de vocês, mas é importante tocar nesse momento, nesse conceito. A globalização tornou a economia mundial muito interligada e dessa forma a gente tem que pensar globalmente para poder se alinhar com a vanguarda do que está acontecendo no mundo. Mas a gente não pode querer copiar ideias de outras economias, de outros ambientes, de outros sistemas e incutir na nossa organização como se fosse um mero Ctrl+C, Ctrl+V e desconsiderar todo o meio onde a gente está inserido. Então, assim, algumas pessoas gostam de fazer comparações, por exemplo, agora está muito em voga fazer comparações sobre economias, né? A economia dos Estados Unidos isso, a economia europeia aquilo. Assim, isso só serve para ilustrar as diferenças. Porque buscar similaridades é muita falta de noção do quão complexo é um sistema como o nosso. Então, não adianta você querer copiar, porque as variáveis não são as mesmas. Entendeu? Então, todos aqueles enfoques da teoria administrativa são variáveis que a gente pode considerar
na hora de pensar dessa forma, globalmente, mas agindo localmente, conhecendo, compreendendo seu espaço, seu lugar, ou no caso da sua organização, num contexto maior. A teoria de sistemas ela penetrou rapidamente na teoria administrativa por duas razões básicas. A necessidade de integração maior das teorias que precederam, ou seja, procurava-se uma forma de contemplar a gestão com todas as contribuições que eram oriundas de teorias predecessoras. Então, o que acontece é o seguinte: com a teoria de sistemas, vocês vão perceber que muitos conceitos foram trazidos de outras teorias. Então, isso fez com que ela chegasse com um arcabouço teórico bem maior para dar respostas às organizações. E a tecnologia, principalmente, né, nesse caso, da informação, trouxe também imensas possibilidades de desenvolvimento e operacionalização de ideias que convergiram para uma teoria de sistemas aplicadas à administração. Conforme as economias foram evoluindo, as sociedades foram se desenvolvendo, surgiram aspectos tecnológicos que foram fundamentais para a gente poder perceber, visualizar a teoria de sistemas em gestão. E algumas características virão mais adiante para a gente poder entender melhor como é que isso se deu. Na abordagem sistêmica, reforço, as organizações são vistas como sistemas sociotécnicos estruturados. São sistemas sociais, né? Afinal de contas, só existe organização dentro de uma sociedade. A sociedade é o próprio fundamento da organização, né? Se confunde, a sociedade é um tipo de organização. E são técnicos estruturados no sentido de que as organizações elas são preparadas, montadas, estruturadas pelo homem com base em algumas técnicas e rotinas, certo? Que são fundamentais para caracterizar a própria organização que a gente pode estar tratando. Então, você pega uma igreja, a igreja só existe porque ela tem um aspecto social, o agrupamento dos indivíduos, mas ela tem todas as regras, os ditames, diretrizes, procedimentos, processos, enfim, tudo aquilo, todo aquele vocabulário administrativo que existe para caracterizar uma organização. Essa abordagem apresenta vários aspectos de interesse. Então, as organizações elas são analisadas como sistemas abertos, relacionados com outros sistemas com os quais trocam informações. Mas se você quiser, você pode até substituir informações aí por recursos, porque a informação é um recurso que, assim como vários outros, também são trocados entre esses sistemas. São sistemas, perdão pelo erro, sistemas dinâmicos, em constante adaptação e mudança, buscando o equilíbrio, a homeostase. A homeostase, gente, é exatamente o equilíbrio. É uma outra forma de você falar que alcançou, vamos dizer assim, uma estabilidade. Certo? Dá para a gente explicar dessa forma. Apesar de serem dinâmicos, eles estão sempre buscando esse equilíbrio, porque é uma natureza, digamos assim, do homem. O homem que permeia as organizações, ele também leva para elas um pouco do seu comportamento. E como sistemas que são, estão sujeitos a receber insumos, são os inputs, analisá-los e liberá-los como resultados, que são os produtos ou serviços, ou os chamados outputs. Então, a gente tem as entradas nas organizações, que podem ser dinheiro, informação, máquinas, matéria-prima, o que quer que seja, e a saída em formato de produtos ou serviços depois de passar por todos os procedimentos feitos em relação à organização daquilo que estava sendo produzido. Só estou dando uma lida aqui. Tá travando, é? De toda forma, gente, essa aula vai ficar gravada, certo? Mas eu vou ver aqui, se bem que eu não sei nem muito bem o que pode estar acontecendo. Talvez seja a conexão de alguns, eu não sei. Eu vou dar andamento, mas vai ficar gravada a aula assim. Eu peço que vocês permaneçam e tentem acompanhar, tá certo? Pode ser que melhore a conexão. Bom, só voltando aqui.
Em função desses produtos, o sistema, então, é retroalimentado. Imaginem o seguinte, as matérias-primas entram, acho que não existe um exemplo mais fácil. A matéria-prima entra, é processada, vira produto, sai. É comprada, e aí o produto que é comprado gera receita que entra novamente na organização e que pode ser utilizada para nova matéria-prima que vai virar um novo produto que sai. Esse ciclo, eu acho que ele já é bem claro para todos os que estudam ADM, contábeis, o que quer que seja, porque é toda organização que funciona dessa forma. Tem insumos e resultados, e um processo no meio, digamos assim. Aí entra, então, aquilo que eu falei de podermos visualizar a teoria de sistemas, assim como a teoria clássica, a partir de uma perspectiva maior, que é a sua abordagem. A gente tem a teoria clássica e a abordagem clássica. A abordagem clássica, ela reúne Fayol e Taylor, né? Administração clássica e científica. Na abordagem sistêmica, a gente tem a tecnologia, a abordagem da tecnologia na administração, certo? A gente tem a matemática e a gente tem os sistemas, certo? Então, a tecnologia e a administração é uma vertente, eu vou dizer assim, você pode encontrar na literatura também a abordagem tecnológica, a vertente tecnológica da administração, é uma vertente da teoria de sistemas que foca exatamente na tecnologia e a forma como a tecnologia influencia a dinâmica organizacional, certo? Principalmente na metade do século XX, na segunda metade do século XX, né, onde a gente teve o desenvolvimento de algumas ferramentas como o próprio computador, as organizações passaram a se fundamentar muito em cima da tecnologia, a serem alimentadas de uma maneira muito mais intensa por recursos tecnológicos, né? Desde a Revolução Industrial, obviamente, mas agora de uma forma muito mais direcionada, objetiva, personalizada, todas essas características que foram, assim, digamos, transferidas para esses recursos tecnológicos, algumas foram base para o desenvolvimento desses recursos. Então, os sistemas abertos foram muito influenciados por essa tecnologia. Como está aí, o próprio computador ofereceu às organizações a possibilidade de lidar com grandes números e com grandes e diferentes negócios simultaneamente a um custo muito baixo, com maior rapidez e absoluta confiabilidade. Então, dentro da abordagem sistêmica, existem teóricos, autores que vão se dedicar somente a falar sobre a forma como a tecnologia interfere nos modelos de gestão, na teoria administrativa. De outro lado, nós temos a teoria matemática. Se tem a tecnológica, tem a matemática. Nesse caso, a matemática baseando ou sendo base das decisões. A teoria geral da administração recebe muitas contribuições da matemática desde o início. Se a gente pegar todas as formas de pensar racionalmente, de Taylor, Ford, a gente já vê muita matemática acontecendo ali, muita engenharia acontecendo ali, e muitas decisões, então, são tomadas principalmente com base em modelos matemáticos. Então, dá para você ver também uma forma de entender as organizações a partir da própria matemática. Óbvio, não podemos e não é o objetivo aqui trazer aquela comparação que sempre surge de qual é a melhor, qual é a mais adequada, qual é a mais correta, completa. Não vamos pensar dessa forma. Vamos pensar somente que, ao longo da evolução da teoria administrativa, vários autores foram defendendo algumas perspectivas, mostrando como, olha, se eu entender a organização assim, é melhor, se eu entender assado, é melhor, enfim. O que eu tenho que pensar é, cada vertente dessa entendia a organização e os modelos de gestão sendo pautados em algum aspecto, em algum conceito. E a teoria matemática, ela se traduz, como está aí no próprio slide, como a própria pesquisa operacional. A matemática aplicada à solução dos problemas administrativos é conhecida como pesquisa operacional. É um conceito dentro de ADM fundamentado nessa influência da matemática. Eu sei que tem algumas limitações, alguns já podem estar até pensando nisso, mas entendam que isso é uma maneira de enxergar as organizações também. Vamos lá, então. Partindo dessa perspectiva de que a teoria sistêmica ela começa a reformular os
preceitos ou dar uma nova roupagem, né, reunindo alguns conceitos anteriores a ela, a gente tem então uma ampliação das fronteiras da empresa, né? Tudo isso se deu no início da década de 50, chegada do início da década de 60. Certo? A Teoria Geral de Sistemas, a TGS, não busca solucionar problemas, mas produzir teorias e formulações para aplicação na realidade empírica. Então, ela não vem para solucionar um problema específico, como, por exemplo, Taylor fez, Ford fez, Fayol fez, né? Foram sempre muito mais específicos, analíticos ali. E, nesse caso, a TGS ela é mais ampla. Os seus teóricos eles desenvolvem raciocínios, como a gente vai ver mais adiante, muito mais amplos. Tá? A gente vê mais teoria, mais formulações teóricas, só que fazem todo o sentido quando você começa a analisar alguns problemas organizacionais. Certo? Ela se tornou a teoria geral das organizações e da administração, síntese integrativa dos conceitos clássicos, neoclássicos, estruturalistas e comportamentalistas. Trouxe uma nova forma de ver a organização. Então, hoje em dia, tá? Ela é uma teoria datada de 1950, mas hoje em dia se percebe muito dos seus ditames, da sua forma de enxergar as organizações, porque são conceitos que conseguem ser facilmente aplicados hoje, assim como Fayol, Ford, Weber, que são bem mais antigos. Então, assim, percebe-se muito dela hoje porque ela conseguiu fazer essa mescla, essa união de pensamentos sobre as organizações. E esse cara aí é o mais expressivo autor, né? O mais expressivo autor da teoria sistêmica, tá? É Ludwig von Bertalanff. Esse cara aí, ele não é administrador, tá? A formação dele, se eu não me engano, é biólogo, e ele traz essa perspectiva da biologia para falar como as organizações elas podem ser entendidas como sistemas. E é tudo muito interessante, como a gente já falou, porque todo organismo, vamos dizer assim, ele tem algumas características similares, ou se não quase todas, ao que uma organização tem também. Necessita de insumos, ocorre algum processo, uma geração de alguma energia, um produto, um serviço, que é jogado no meio, esse meio recebe o que esse organismo joga no meio e devolve para ele de alguma forma também. É um ciclo. A forma de pensar as organizações como sistema, ela fundamenta diversos outros raciocínios, como, por exemplo, o próprio desenvolvimento sustentável, inclusive, tá? E vem tudo dessa perspectiva de caracterizar as organizações como sistemas. Ele extrapolou, digamos assim, os seus estudos para outras áreas, e uma delas foi exatamente a da gestão. Definição de sistema. Eu trouxe dois autores clássicos aí que vocês estão acostumados estudando essa nossa disciplina, Chiavenato e Maximiano. Sistema, para Chiavenato, conjunto de elementos interdependentes e interagentes ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo. Sistema é um conjunto ou combinações de coisas ou partes formando um todo complexo ou unitário. Para Maximiano, sistema é um todo complexo, ou organizado. É um conjunto de partes e ou elementos que formam um todo unitário ou complexo. Vejam que algumas palavras se repetem e aí é interessante que tudo toca em torno do fato de que são partes que juntas são muito mais complexas. São unidades, vou usar a linguagem de empresa, então, departamentos, áreas, setores, que quando se juntam formam algo muito mais complexo. Premissas básicas dessa teoria de Bertalanff. Os sistemas existem dentro de sistemas. Cada sistema é constituído de subsistemas e, ao mesmo tempo, faz parte de um sistema maior. O suprassistema vai da célula ao universo. E dá para a gente fazer uma analogia com as organizações? Claro, as organizações são formadas por indivíduos que se agrupam em grupos que podem formar setores pertencentes a áreas que juntas formam uma unidade que pode, junto com outras unidades, formar
um grupo de empresas que pertencem a uma marca que se associa a outras e formam um mercado ou um nicho de mercado que compõe um mercado muito maior formado por diversos outros segmentos, que compõe uma economia de um país que, junto com diversas outras áreas, compõe o país, e esse país vai se interagindo e se somando a blocos econômicos, por exemplo, e quando a gente vê, a gente chega no planeta. Então, você vai pegando uma perspectiva bem minúscula, bem específica e consegue extrapolar, chegando, então, a essa fala de que os sistemas existem dentro de sistemas. Eles são abertos, ou seja, cada sistema existe dentro de um ambiente constituído por outros sistemas. A organização é um sistema aberto, ela recebe influência do meio. As funções de um sistema dependem de sua estrutura, ou seja, cada sistema, vou falar até assim, cada organização tem um objetivo, ou finalidade, que constitui seu papel no intercâmbio com outros sistemas dentro do meio ambiente. Então, é dessa forma que a nossa sociedade funciona. Diversas organizações com objetivos diferentes, se relacionando, se retroalimentando, se influenciando e buscando espaço dentro de um mesmo meio. Tipos de sistemas. A gente pode fazer essa divisão partindo da perspectiva de Bertalanffy. Aí a gente tem sistemas concretos ou abstratos, tá? Quando se diz respeito à forma de constituição deles. Sistemas concretos são sistemas como hardwares, máquinas, que podem ser descritos, inclusive, em termos quantitativos. Já os sistemas abstratos, eles já são mais voltados para softwares, conceitos, e aí, nesse caso, a gente tem como exemplo filosofias ou planos, que são sistemas também, não precisa ser somente um sistema vivo, tá certo? Vamos dizer assim. Os sistemas também podem ser considerados como abertos ou fechados, que é o que a gente vem discutindo, é o que a teoria de sistemas lança a luz dela sobre essa discussão. Os abertos apresentam relação de intercâmbio com o ambiente por meio de inúmeras entradas e saídas. Os fechados, sem intercâmbio com o meio ambiente, são chamados sistemas mecânicos, como máquinas ou equipamentos, certo? Então, sistemas abertos seriam basicamente os sistemas onde a gente tem seres humanos, certo? Independentemente da organização. Não precisa ser uma empresa. A família é um sistema aberto. A gente, inclusive, discutiu isso no início da disciplina, né? Nova concepção da administração, né? De que forma que essa teoria de sistemas, essa abordagem, ela trouxe, contribuiu, mudou um pouco a concepção de administração. Começa do seguinte fato: a natureza dinâmica do ambiente conflita com a natureza estática da organização. Você vai montar uma empresa e, óbvio, o ideal seria que tudo que acontecesse lá fora não influenciasse o que acontece dentro dela. Só que a natureza dinâmica do ambiente, a dinamicidade, as mudanças constantes, as trocas, enfim, as destruições e criações que acontecem no ambiente, elas vão entrar em conflito, vão ficar batendo a porta da sua organização, da sua empresa. Sistemas rígidos, só um instante, sistemas rígidos, né, empresas rígidas, fechadas, sem muita flexibilidade, não vão conseguir sobreviver em ambientes dinâmicos. E isso é uma verdade. Quando a gente começa a analisar quais são aquelas empresas que melhor passam por momentos de crise ou de conturbados, né, da economia, são aquelas que conseguem ser mais flexíveis, se adequar melhor. Então, sistemas rígidos não conseguem sobreviver em ambientes dinâmicos. Tudo isso vem da teoria sistêmica, esses pensamentos. A organização como sistema aberto oferece seus produtos ao ambiente ou então cria a demanda pelos mesmos de modo a manter o fluxo de insumos que necessita. Então, você vai ter uma organização, uma empresa, que vai precisar oferecer alguma coisa para a sociedade, para que a sociedade adquira e insira nela alguns insumos, como dinheiro, por exemplo. E se essa sociedade não precisa no momento, eu tenho que despertar o interesse dessa sociedade para que eles adquiram o que eu tenho. O sistema também precisa de constante e apurada informação do ambiente. As pesquisas que as organizações devem fazer para reunir informações sobre o seu meio, sobre o seu mercado. Organização como sistema aberto, né? Quando a gente já fala tanto, parece que fica mais óbvio, mas alguns conceitos ainda são importantes tocar.
O conceito de sistema aberto é perfeitamente aplicável à organização empresarial, como a gente já vem discutindo. É a base da teoria sistêmica. A organização é um sistema criado pelo homem, tá? A organização em si, a empresa, né? Que mantém uma dinâmica interação com o ambiente. Seus fornecedores, seus clientes, eles estão fora da empresa. São variáveis externas, mas são variáveis que afetam a parte interna da organização. As organizações são abordadas como sistemas abertos, pois fazem parte de um sistema maior, a sociedade, que exige uma participação contínua da organização com o meio ambiente externo. Não tem como você montar uma organização e pensar que ela não vai ser cobrada pela sociedade. Parâmetros dos sistemas, né? Os conceitos. Entrada ou insumo, saída, que é o produto ou resultado, processamento ou processador. Os termos são input, output, throughput, como queiram, retroação ou retroalimentação, que é o feedback, uma terminologia que estudante de ADM não pode deixar de usar, que é o controle, e o ambiente, meio que envolve externamente o sistema. De maneira mais detalhada, a gente pode entender que as entradas ou insumo é a força ou o impulso de arranque ou de partida do sistema, da organização, que fornece o material ou a informação para a operação. A saída, o resultado, é a consequência para a qual se reuniram elementos e relações do sistema. Numa comparação com o ambiente organizacional, seria o produto ou serviço que a empresa oferece. Processamento ou transformador é o fenômeno que produz mudanças, é o mecanismo de conversão das entradas em saídas. São as operações. Todas as operações que acontecem nas organizações transformam entradas em saídas. Não somente na produção, como qualquer outra área de apoio também. Retroação ou retroalimentação é a função de sistema que compara a saída com um critério ou padrão previamente estabelecido. Quando o produto está pronto, ele passa, por exemplo, por um controle de qualidade. E o ambiente é onde esse produto ou serviço é despejado para que seja, vamos dizer assim, consumido. Tá? E o sistema e o ambiente encontram-se interrelacionados ou interdependentes. Certo? A empresa sofre influência do meio, assim como a empresa influencia o meio. Fazendo uma comparação, nós temos, de um lado, sistemas vivos como os organismos, né? E os sistemas organizados, que seriam as organizações. E aí dá para fazer uma comparação interessante a partir da perspectiva da teoria sistêmica. Sistema vivo nasce e herda seus traços estruturais, morre, seu tempo de vida é limitado. Sistema organizado são organizados, adquirem sua estrutura em estágios. Podem ser reorganizados, têm uma vida ilimitada e podem ser reconstruídos. Sistema vivo tem um ciclo de vida pré-determinado. Sistema organizado não tem ciclo de vida definido. Sistema vivo são concretos. O sistema é descrito em termos físicos e químicos. O sistema vivo, o corpo humano, por exemplo. Sistema organizado são abstratos. O sistema é definido em termos psicológicos e sociológicos. É o próprio comportamento organizacional. Sistema vivo são completos. O parasitismo e a simbiose são excepcionais. São incompletos no sistema organizado, dependem de cooperação com outras organizações. Uma organização por si só, ela não se estrutura. Ela necessita, obviamente, da interação com outras organizações. A doença é definida como um distúrbio no processo vital. O problema é definido como um desvio das normas sociais. Vejam que, como Bertalanffy quis extrapolar, né, ele pegou, vamos dizer assim, da biologia e trouxe para as organizações. E os conceitos podem ser trabalhados, sim, da mesma forma. Características das organizações, então. Segundo a teoria, né, pensando como sistema aberto, o comportamento probabilístico e não determinístico. As organizações são sistemas abertos, são afetados por mudanças em variáveis externas, desconhecidas e incontroláveis. As organizações, como parte de uma sociedade maior e constituída de partes menores. As organizações são vistas como sistemas dentro de sistemas. Interdependência das partes. A organização é um sistema social, como a gente falou, sociotécnico, né? Com partes independentes, mas interrelacionadas. Os setores são independentes, mas se relacionam.
Os departamentos, as áreas são independentes, possuem orçamentos próprios, quando a gente começa a dar exemplos, né, bem mais práticos, mas termina que são todos relacionados. A organização não é um sistema mecânico no qual uma das partes pode ser mudada sem um efeito sobre as outras partes. As partes precisam ser coordenadas através de meio de integração e controle. Então, a interdependência das partes é uma característica da organização ou das organizações que é defendida pela teoria dos sistemas e se explica dessa forma. Homeostase ou estado firme. A organização alcança um estado firme, um equilíbrio, quando ela satisfaz dois requisitos, a unidirecionalidade e o progresso. Ou seja, ela vai ter um sistema orientado para o mesmo fim, para uma unidade de direção, que é algo que Fayol já falava lá na teoria clássica, e principalmente ela vai ter progresso, ela precisa ter progresso na sua trajetória. É o que a gente já fala desde o início das aulas, que todo objetivo de uma organização qual é? Ou deveria ser, né? Da organização em si. É manter-se crescendo continuamente. A homeostasia garante a rotina do sistema. Ou seja, o equilíbrio garante a rotina do sistema. Só que a adaptabilidade, certo, leva à ruptura. São duas características que convivem dentro da organização. É a busca do equilíbrio e da mudança, né? É o que a gente vê em empreendedorismo como o equilíbrio, como se fossem as mudanças incrementais, menores, e a inovação vem por uma mudança muito maior. Então, as empresas elas não podem nem se acomodar e também não podem só viver de mudanças, porque elas precisam ter essa estrutura equilibrada, certo? Então, rotina e ruptura, manutenção e inovação, estabilidade e mudança, identidade e ajustamento. A empresa necessita manter-se estável para criar sua própria caracterização, sua própria identidade, né? E manter os seus recursos de uma forma controlada. Mas ela não pode desconsiderar a adaptabilidade. Ambos os processos são levados a cabo pela organização para garantir sua viabilidade. É não se acomodar em nenhuma das partes, digamos assim, em nenhum desses conceitos. Algumas outras características, fronteiras ou limites. É a linha que demarca e define o que está dentro e o que está fora do sistema ou subsistema. Essas fronteiras não existem, vamos dizer assim, fisicamente. Morfogênese. O sistema ele tem a capacidade de se modificar, de se adaptar. Resiliência, que é uma palavra bem debatida, principalmente nos dias de hoje. É a capacidade de superar um desafio imposto pelo ambiente externo e, nesse caso, vai determinar o grau de defesa ou de vulnerabilidade da organização, certo? Eu vou encerrar essa gravação e vou abrir uma nova reunião porque já está perto de acabar, ok? Só um instante. Mando lá no grupo.